Sexta-feira, dia 29 de julho, mais um dia para falarmos aqui de mercado de transferências no podcast de Mercado Flash. Ontem não houve episódio, o Igor avisou-me um bocadinho em cima da hora e não foi possível gravar. Hoje vim aqui na minha folga, portanto valorizem, mandem-me aí um abraço nas redes sociais, eu agradeço. Vim aqui na minha folga para vos deixar a par de tudo o que aconteceu nos últimos dias e confesso que também eu fiquei um bocado a par porque ontem estive um pouco distante do mundo da internet e do mundo do futebol, portanto vamos... aqui é um recap dos últimos 2-3 dias, pode-se dizer, até porque na quarta-feira à noite ainda houve aqui algumas novidades. E vamos já começar o episódio de hoje com a novela Ricardo Horta. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o... Portanto, se vocês estiveram a par, António Salvador, presidente do Braga, deu uma entrevista ao Canal 11, falou de vários assuntos e, entre eles, claro, Ricardo Horta, assunto inevitável nesta altura no seio do clube bracarense. O Internacional Português é pretendido pelo Benfica e António Salvador voltou a falar sobre esse dossiê e voltou a lembrar o preço do Internacional Português, preço esse que é de 20 milhões de euros. O Ricardo Horta, que é já a maior novela deste mercado flash, sem dúvida alguma. Há sempre um nome que vai até ao final, quase, do mercado flash, e o Ricardo Horta promete mesmo ser esse nome. Estamos a chegar a agosto, já vamos em muitos episódios, eu não sei quantos, mas já há muito tempo falamos do Ricardo Horta. Portanto, nada de novo a nível do preço, mas uma mensagem de que o Braga aceitará a saída do Ricardo Horta para o Benfica, mas apenas então por esse valor de 20 milhões de euros. Curiosamente hoje o jornal A Bola diz que o Benfica já está disposto a oferecer 15. Vamos ver como é que isto vai avançar. Sabemos que o Málaga está a pressionar o Braga para vender o Internacional Português. Sabemos que o Benfica quer este jogador do Braga. Vamos ver se Ricardo Horta vai ou não para o Benfica. Se for, pelo menos, segundo o António Salvador, será por 20 milhões de euros. E por falar no Benfica, e porque hoje vai ter mesmo que ser assim a correr, Pizzi deixou oficialmente os encarnados, já tínhamos falado aqui dele, tínhamos dito que ele estava perto do Al-Wasl, que é a equipa treinada por Juan António Pizzi, mas também dissemos que o próprio Pizzi queria um contrato de duração mais longa, de 2 temporadas, por isso vai jogar no Al-Wahda, equipa treinada por Carlos Carvalhal. Rescindiu então com o Benfica o Pizzi, depois de muitos anos no clube encarnado. Várias mensagens de jogadores do Benfica, também nas redes sociais, aquele festejo do Pizzi quando marcava golos pelo Benfica foi também bastante propagado, mas então o Pizzi ia despedir-se do Benfica, assinou um contrato então por 2 anos pelo Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, vai receber um salário de 2 milhões de euros por época e deixa então assim o futebol europeu pela primeira vez, depois na época passada ter sido emprestado na segunda metade da temporada ao Başakşehir da Turquia. Ainda nos encarnados, nota para a oficialização do empréstimo do central Tomás Araújo, jovem de 20 anos, vai jogar no Gil Vicente por empréstimo dos encarnados, um empréstimo sem opção de compra, claro, um jogador que é visto como uma grande promessa no clube encarnado, que na época passada foi campeão europeu na Youth League, campeão de júniores, ou da competição jovem a nível europeu, já se estreou na equipa principal, mas que queria jogar, precisava mais minutos. Ele já está há algumas temporadas na equipa B, já estava há algumas temporadas na equipa B dos encarnados e agora vai então jogar na Primeira Liga, numa equipa que fez um excelente campeonato na época passada, vai estar na Conference League. Vamos ver então como corre esta experiência tempo inteiro do Tomás Araújo na Primeira Liga. Ele já na época passada fazia parte do plantel principal do Benfica, mas pouco jogou. Vamos ver então como é que corre com Ivo Vieira no Gil Vicente, aqui com Tomás Araújo, defesa central de 20 anos. E já que estou a falar do Gil Vicente, vamos continuar por Barcelos, que há mais 2 reforços. Também no mesmo dia foi confirmada a contratação de Carraça, defesa direito, médio direito, como quiserem. Fez uma época regular na Bessade, foi então emprestado pelo Futebol Clube do Porto, emprestado por uma temporada também sem opção de compra, e é o substituto do Zé Carlos, defesa direito também, que esteve emprestado pelo Braga na temporada passada, excelente temporada do Zé Carlos. Estranho até não estar a fazer parte dos planos do Braga para esta temporada. Vamos ver qual é que é o futuro do Zé Carlos. O futuro do Carraça então já se sabe, vai jogar no Gil Vicente até ao final da época, ele que tem contrato com o Futebol Clube do Porto até 2024, apesar de ter feito apenas 3 jogos nos azuis e brancos. E por fim, no Gil Vicente, também um anúncio de mais um jogador japonês. É um mercado para o qual os clubes portugueses começam cada vez a virar-se mais, e o Gil Vicente é um exemplo claro disso. Mizu Arai, médio de 25 anos, que fez já este ano civil 30 jogos, 6 golos e 5 assistências pelo Tokyo Verdy da segunda divisão
japonesa, foi emprestado por uma temporada então ao Gil Vicente, também sem opção de compra. Este Mizu Arai não conhecemos, portanto vamos esperar para ver aquilo que ele pode mostrar, mas se for como ao Fujimoto, pelo menos já será muito bom. Passamos agora num instante para o Futebol Clube Porto. Para já não há grandes novidades no que toca a contratações, mas no que toca à saída já há uma confirmação. Marchesín vai jogar no Celta de Vigo, o acordo entre o Futebol Clube Porto e a equipa espanhola está fechado. O argentino vai jogar amanhã contra o Tondela para a Supertaça, mas depois vai assinar pelo Celta. Até é esperado que o guarda-redes de 34 anos esteja em Vigo este fim de semana. Também Vigo não é muito longe do Porto, portanto não terá que fazer uma longa viagem. Neste caso de Aveiro, porque a Supertaça é em Aveiro. Recorde-se que ele esteve perto do Almeria, mas o facto de Eduardo Cudê, treinador argentino, ser o treinador do Celta, também ajudou a convencer então este guarda-redes que quer estar no Mundial e que perdeu na época passada lugar para Diogo Costa, então vai ser emprestado ao Celta de Vigo, um empréstimo que ainda não sabemos se vem com uma opção de compra ou não, mas sabemos que a ideia passa por ele ser emprestado para depois, no final da época, ficar em definitivo em Vigo. Do Futebol Clube do Porto passamos para o Sporting, que continua a libertar espaço nos salários. Para já não há contratações, apesar de se falarem muito do Cristiano Ronaldo e aquela trend que tem estado aí nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, mas para já só saídas. Começamos por Sporar. Foi oficializado na quarta-feira à noite no Panathinaikos. O avançado esloveno assinou por 4 anos com a equipa grega, que pagou 3,5 milhões de euros ao Sporting. Sporar, que na época passada esteve emprestado ao Middlesbrough, 8 golos em 37 jogos, tinha a opção de compra, aliás, cláusula de compra que não foi acionada, porque o Middlesbrough precisava de subir e o Sporar precisava de marcar 15 golos. Nenhum desses fatores aconteceu, portanto o Sporar voltou para o Sporting, mas claro, não fazia parte das contas de Ruben Amorim e então saiu para o Panathinaikos, acabou por dar um prejuízo de 2,5 milhões de euros ao Sporting, que o contratou em 2020 ao Slovan Bratislava por 6 milhões de euros. Já sabia, não contava para Ruben Amorim, tinha sido emprestado também ao Braga e depois ao Middlesbrough, sai agora em definitivo para o Panathinaikos, o jogador que recebia 1 milhão de euros por época. Outro jogador que saiu em definitivo foi o médio argentino Rodrigo Bataglia, rescindiu com o Sporting, voltou ao Mallorca, onde esteve também por empréstimo na época passada, uma rescisão que a nível de salários é significativa para o Sporting. O Bataglia recebia 2,5 milhões de euros por ano, portanto aqui uma poupança a nível salarial muito interessante para o Sporting, ele que então assinou por 2 anos com a equipa espanhola, onde fez 31 jogos na época passada. Bataglia que fez uma boa primeira época no Sporting depois de ter sido contratado ao Sporting Braga, depois rescindiu quando voltou, acabou por não ter grande sorte, teve uma lesão muito grave na altura nos Açores contra o Santa Clara e depois nunca mais foi o mesmo. E depois claramente perdeu espaço no Sporting e por isso também foi saindo por empréstimo. Esteve primeiro no Alavés, depois na época passada no Mallorca e é aí que vai jogar as próximas 2 temporadas. Por fim, Filipe Xabi também deixou o Sporting. Este é um caso bem diferente dos 2 anteriores. É um jogador que foi formado no Sporting, que era apontado como uma grande promessa nos Leões, chegou a fazer até uma pré-temporada com o Leonardo Jardim, não sei se recordam, tinha, se não me engano, 17 anos ainda, para fazer parte da equipa principal, mas teve 2 lesões muito graves e isso acabou por claramente prejudicar a carreira. Aos 28 anos ainda estava ligado ao Sporting, é verdade, na época passada esteve emprestado ao Nacional, tinha mais 1 ano de contrato com o clube de Alvalade, acabou por rescindir contrato e depois de vários empréstimos deixa finalmente o Sporting e já tem destino, vai jogar no Azerbaijão, no Sumqayit, termina então uma ligação de 15 anos com o Sporting. Ainda no que toca aos Leões, temos de falar de uma possível saída. Bruno Tabata, os Leões continuam a negociar com o Palmeiras a venda do Escardino e o negócio parece estar cada vez mais perto de ser concluído. Sporting vai receber 5 milhões de euros por um jogador que tem sido útil nas últimas temporadas, mas nunca conseguiu afirmar-se claramente como um titular absoluto. E depois também com as recentes contratações dos Leões terá sentido que perdeu espaço e quis então também sair. Vai reforçar a equipa de Abel Ferreira, líder do Campeonato Brasileiro, que em janeiro, já sabe, vai perder o Gustavo Scarpa, mas isso já é para outro campeonato. Mas então o Tabata vai reforçar em princípio o Verdão, que luta então pelo título de campeão brasileiro e que já se sabe é bicampeão da Libertadores. Por hoje o episódio é mais um recap, por isso vamos finalizar em Portugal com mais 3 situações rapidinhas. A primeira está relacionada ainda com o Sporting Braga, já aqui falámos da entrevista de António Salvador ao Canal 11. Na mesma entrevista, o presidente do Braga confirmou uma notícia que tinha sido avançada em primeira mão pelo 0-0 no dia de ontem, logo de manhã. Já tínhamos falado nas negociações já há
algumas semanas, até mais de um mês. Depois ficaram algo estagnadas, até porque havia aí o Almeria também a tentar a contratação do Diego Lainez, mas é isso, Diego Lainez vai então jogar no Sporting Braga por empréstimo do Betis, um empréstimo de uma temporada com uma opção de compra de 7 milhões de euros, ele que vai renovar contrato com o Betis, termina em 2024, vai renovar contrato com a equipa espanhola antes de ser emprestado, mas há então essa opção de compra que o Braga conseguiu colocar à última da hora, portanto uma excelente movimentação aqui do Sporting Braga, uma grande promessa do futebol mexicano que custou muito dinheiro ao Betis, 14 milhões se não me engano, agora não tenho aqui os valores ao certo, mas foi mais ou menos por aí, mas é um jogador com muito potencial, quem sabe quem eu sou, sabe que eu sou grande fã do Betis e por isso também era grande fã do Lainez, tenho a dizer que é um jogador ainda que precisa de evoluir em vários aspectos, mas tem muito potencial, pode ser muito bem trabalhado aqui no Sporting Braga, pode ser até um excelente clube para ele, e também tem uma coisa muito interessante para o Braga, porque estamos numa era em que estas coisas são importantes, e eu fui verificar e o Lainez tem quase 3 vezes mais seguidores no Instagram do que o próprio Sporting Braga, portanto também por isso será importante, o clube vai receber ainda mais seguidores, vai ser mais conhecido a nível internacional, porque o Lainez é um ídolo no México, ele que aos 22 anos tem 20 internacionalizações pela seleção mexicana, era então apontado como uma grande promessa. No Betis não conseguiu afirmar-se, também porque Fekir, Canales, Joaquim, Tello, vários jogadores que aparecem nessas posições foram rendendo. O Lainez começou mais ou menos com o Quique Setién, mas nos últimos 2 anos não teve muito rendimento, era então pretendido pelo Almeria, vai jogar em Portugal no Sporting Braga e uma opção de compra então muito interessante para os minhotos. No Rio Ave parece já estar encontrado o substituto do avançado Pedro Mendes, que na época passada esteve emprestado ao Rio Ave e era para ficar novamente, mas não houve acordo com o Clube Vilacondense, já aqui falámos disso. Leonardo Ruiz é então o alvo do Rio Ave para esta temporada, jogador que pertence ao Estoril, já acordo então com a equipa do Estoril Praia, que vai ficar com 50% do passe do avançado de 26 anos, que está em Portugal desde 2014-2015, já jogou nas equipa B do Futebol Clube Porto e também no Sporting, jogou ainda no Varzinha em Portugal, lá fora jogou no Zorya na Ucrânia e também em Espanha, vai então ser o substituto direto de Pedro Mendes no Rio Ave. Leonardo Ruiz, avançado de 26 anos, avançado colombiano. Por fim, em Portugal, só dar conta aqui de uma coisa, um caso insólito, no Passos Ferreira, avançado João Magno, não sei se lembram, falámos aqui dele, falámos da contratação e agora estamos a falar da saída, praticamente um mês depois. João Magno, avançado que tinha sido contratado ao Canelas, já rescindiu o contrato, não convenceu o treinador do Passos Ferreira, César Peixoto, e rescindiu com o Passos Ferreira. A vida é mesmo assim, pronto, foi um mês na capital do móvel. E agora vamos lá fora no instante para um recap rapidinho com quase só Espanha pelo meio. Deixamos a Premier League de lado, não tem havido assim muitas movimentações nos últimos dias a nível internacional, talvez o fim de semana seja mais animado nesse aspecto. Em Espanha, vamos começar no Valência, que oficializou o empréstimo de um nome bem conhecido dos portugueses, falamos de Samuel Lino, já se esperava que provavelmente não fosse ficar no Atlético de Madrid, não tinha espaço também para mais extracomunitários e por isso vai jogar no Valência, vamos ver se consegue ser titular, depende muito da continuidade do Gonçalo Guedes, jogam exatamente na mesma posição, vamos ver, e o Gonçalo Guedes é claramente, se não o melhor jogador, porque ainda há o Carlos Soler, o segundo melhor, pelo menos, do Valência, mas o Samuel Lino fez uma excelente época no Gil Vicente e o Valência até pode ser um bom clube para crescer e para se afirmar no futebol espanhol. Ele que ainda tem 22 anos, recorde-se, foi contratado ao Gil Vicente por 6,5 milhões de euros na época passada, até já em janeiro, mas só foi este verão para o Atlético. Vai então jogar no Valência até final da época, um empréstimo sem opção de compra, vai ser orientado pelo italiano Gennaro Gattuso. E já que estamos a falar do Atlético, saiu Lino, entrou Nahuel Molina, lateral direito, argentino, era pretendido já há algum tempo pelo Atlético, falava-se muito nele e no Pedro Porro, acabou por ser contratado então este lateral argentino muito ofensivo, marcou 8 golos em 37 jogos na época passada pela Udinese, onde esteve 2 temporadas, basicamente, ele que já é titular da seleção argentina, formado no Boca Juniors, mas jogou principalmente noutras equipas da Argentina, sempre por empréstimo do Boca, primeiro no Defensa e Justiça e mais tarde no Rosário Central, explodiu definitivamente na última temporada, depois de também ter ganho a Copa América pela Argentina, e então assinou por 5 temporadas com o Atlético, custou 20 milhões de euros aos colchoneros, que segundo o presidente Enrico Cerezo, tem o plantel fechado depois desta contratação do lateral argentino, isto para
desmentir já rumores de Cristiano Ronaldo no Atlético. E agora, mesmo para finalizar, Jorge Jesus, que falhou o acesso à Liga dos Campeões com o Fenerbahçe, tem mais um reforço, apesar desse falhanço que seria importante, é um objetivo claro, ele próprio assumiu, o objetivo era estar na fase de grupos, foi eliminado pelo Dinamo de Kiev. No entanto, Luan Pérez, central brasileiro, deixou Marselha para assinar pelo Fenerbahçe, depois de 50 jogos na época passada ao serviço da equipa francesa, é o substituto direto de Kim Min-jae, defesa central que foi para o Nápoles, era o líder da defesa do Fenerbahçe, agora Luan Pérez será, o Pérez, porque ele é brasileiro, será esse substituto. Custou 4,5 milhões de euros ao Fenerbahçe, que já tem 4 brasileiros no plantel. Além de Luan Pérez, que foi então agora contratado, há também o William Arão, Lincoln e João Pedro. E é aqui com este tom brasileiro, com este sotaque brasileiro, que eu me vou despedir. Antes de sair, ficou prometido aqui no Instagram, recebemos uma mensagem, e porque nós gostamos de nos ligar à nossa comunidade, deixar um grande abraço ao Alexandre o Grande, mais um streamer na Twitch, que acompanha o nosso trabalho diariamente. Estamos a ficar uma tendência já na Twitch, e agradecemos muito por isso. Agradecemos a todos que nos veem no YouTube, no 00, que nos ouvem através do Spotify ou de outras plataformas de podcasts, e claro, especialmente no 00, mas agradecemos a todos por nos manterem nos podcasts mais ouvidos do verão. É também por isso que estamos aqui diariamente e às vezes, como é o caso de hoje, até nas nossas folgas. Um grande obrigado também da minha parte. Já sabem, meu nome é o Filipe Martins e o mercado para mim é só uma parte relativamente gira do futebol.